Ah, bicho, nem lá se fala, pô. Tô muito. É. Oi! Letícia, né? Bem, hoje eu estava assistindo Dragon Ball e vi um personagem chamado Vegeta soltar um seguinte termo que me deixou bastante confuso. O miserável é um gênio! Após escutar isso, eu fiquei me perguntando: o que é ser um gênio? Já que Vegeta direcionou sua fala a um outro personagem chamado Goku. Oi, eu sou o Goku. Oh, oh. Eu tinha certeza que ia falar isso. Você já tem idade para se expressar melhor. Pelo menos cumprimente direito. Sim, esse mesmo. Um personagem que integra o enredo da obra se demonstra um idiota. Mas ainda alguma coisa martelava minha cabeça. O que é ser um gênio? Então, procurando uma resposta, acabei encontrando duas vertentes bastante conhecidas. Uma sendo consciência de inteligência, mais conhecida como QI, e a outra se chamando inteligências múltiplas. Então eu acho que eu vou ter que explicar cada uma delas, né? Senta que lá vem a história. Consciência de inteligência! Os testes de QI foi desenvolvido por Alves Bynett com o intuito de separar as pessoas em uma hierarquia intelectual, onde, de acordo com sua quantidade de pontos, vai demonstrar se você é um gênio ou não. Antigamente, as escolas utilizavam esse método para saber se um aluno é qualificado para estudar em sua instituição. Esses testes são feitos da seguinte forma: você vai fazer uma prova, onde essa prova é somente raciocínio lógico, e você vai ter que tirar uma certa quantidade de pontos para saber o seu resultado. Após finalizar a prova, você vê a quantidade de pontos que você tirou. Então, se você tiver tirado de 0 a 55 pontos, você é muito burro. 55 a 70, você é burro. De 70 a 100, você é levemente burro. De 100 a 115, você é normal. De 115 a 130, acima da média. E mais de 130, você é considerado um gênio. Mas ainda ficava me perguntando se o Goku realmente era o gênio, porque se ele fizesse uma dessas provas, com certeza ele faria uma média de 0 a 55 pontos. É, sinceramente, esses testes de QI contêm muitas falhas. E uma de suas principais falhas é em testar a genialidade das pessoas. Realmente, existiu aqueles gênios com mais de 130 de QI, mas também existiu gênios abaixo do normal desses testes. Sinceramente, a inteligência é muito mais complexa do que apenas questões de múltipla escolha. Em 1983, um professor psicólogo de Harvard chamado de Howard Gardner publicou um livro chamado de Inteligências Múltiplas, onde nesse livro fala que o indivíduo pode possuir até 9 tipos de inteligências funcionais, assim quebrando aquele tabu onde uma pessoa só é inteligente se ele for acima da média do teste de QI, já que é somente raciocínio lógico. E agora sabemos que não existe somente o raciocínio lógico, e sim mais 8 tipos de inteligência. E uma delas é a intrapessoal. É a capacidade da pessoa entender a si mesmo o que ela sente e o que ela quer. E para mim, a mais importante. Também existe a inteligência espacial, que é a capacidade do indivíduo entender o que há em sua volta.
uma capacidade bastante comum entre arquitetos e engenheiros. Também tem a naturalista, que é aquela que uma pessoa é capaz de entender a natureza e os animais. É, essa inteligência é bastante também comum entre botânicos, biólogos e outros. Também tem a musical, aquela que é capaz de entender sons, ritmos, tons, timbres. Essa capacidade é bastante frequente entre músicos e DJs. Também existe a existencial, que é aquela capacidade da pessoa entender do porquê vivemos, morremos e da existência das coisas. Uma capacidade bastante frequente entre filósofos e líderes religiosos. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Não teria também ninguém para falar de Deus, só Ele mesmo, e falar do mundo que existe de nós mesmos. Também existe a interpessoal, que é aquela capacidade de entender os sentimentos e as motivações das pessoas, bastante frequentes entre os psicólogos. É isso aí. Agora eu vou falar sobre a corporal sinestética, que é a capacidade do indivíduo coordenar sua mente com o seu corpo. Essa inteligência é bastante frequente entre praticantes de esportes, dançarinos e lutadores. Uau! Bem, suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Acabamos de ver o seu Madruga, um verdadeiro mestre na linguística. Bem, por quê? Porque ele sabe usar palavras nas horas certas e sua capacidade mental para esse tipo de inteligência é praticamente incrível. Vegeta tinha realmente razão. Goku realmente era um gênio. Ele não podia ser o melhor em raciocínio lógico, mas ele era o melhor em pelo menos 3 das 9 de inteligência, como a corpo sinestética, onde ele sabia lutar muito bem como um artista marcial e também como um agricultor. Ele entendia muito bem da natureza e, melhor ainda, ele se conhecia muito bem e ele era um gênio intrapessoal. O ramo da psicometria envolve muitos desafios. Por sorte, a psicologia tem vários métodos e técnicas. Uma das áreas que muito contribui com essa ciência é a psicometria. A psicometria é uma área da psicologia que alia o uso de métricas ao conhecimento psicológico. A ideia é estabelecer medidas para relacionar as variáveis psicológicas. Portanto, ela realiza medidas de características do psiquismo. Assim, com a psicometria, é possível estabelecer medidas para o nível de inteligência, emotividade, sociabilidade, atenção concentrada, maturidade motora, criatividade, personalidade e diversas outras variáveis. Há também formas de avaliar transtornos psicológicos, como o transtorno afetivo bipolar e a depressão. Nos anos de 1980, estava na moda criar novos tipos de inteligência. Em 1985, Sternberg levou em conta o termo inteligência prática. No mesmo ano, Howard Gardner, da Universidade de Harvard, publicou a teoria das inteligências múltiplas, no qual defendia a existência de pelo menos 7 tipos independentes entre si.
Uma pessoa poderia ser um mais na matemática e uma negação em vocabulário. Inteligência. Por exemplo, imagine aquele dono de mercadinho do seu bairro, Luiz Camelot, que criou um bem-sucedido empreendimento. Para o psicólogo americano Sternberg, esse tipo de indivíduo talvez não tivesse destaque no teste de QI, mas exibia um potencial cognitivo que precisava ser... Um exemplo seria o Silvio Santos. Ah, você é o Dorinho... Oi! Oi! Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Entrei bem de uma causa. Uma banca de doces nada convencional. O dono é conhecido internacionalmente. É considerado um gênio do marketing e encantamento. Passa um cliente que não é ainda meu cliente, eu toco o sino. Ele olha para mim e fala, meu cliente, o meu querido amigo, com esse sorriso o sino fez dindom. E você acaba de ganhar um bombom de graça. Aí ele fala, não acredito. Só porque eu toquei o sino, só porque eu dei um sorriso, o sino fez dindom, eu ganhei um bombom. Ele vai chegar no escritório dele para 30, 40 pessoas e vai falar, gente, eu passei numa banca de um doido ali, só porque o sino fez dindom, eu ganhei um bombom. No outro dia, só porque eu sorri e o sino fez dindom, eu ganhei um bombom. No outro dia vai passar 40 pessoas na frente da banca assim, ó, sorrindo, e lá vai bombom. Então você conquista as pessoas fazendo marketing de encantamento. E quando a fome aperta, o cliente não precisa sair às ruas. A banca do David possui um call center. E olha que esse telefone toca pelo menos 25 vezes ao dia. Na hora do fenômeno da fome das 3, que é às 3 horas, não precisa descer. Os nossos garotos, nossos colaboradores, levam o pedido até o escritório. O que será que o dono dessa banca tem de tão especial para ser elogiado até mesmo por Philip Kotler, o pai do marketing? David DeCamelo é o que podemos chamar de gênio dos negócios. David nunca fez faculdade ou um simples cursinho. Na verdade, só estudou até a 7ª série. Autodidata, tornou-se o único camelô consultor de marketing no Brasil após transformar um capital de R$ 12 emprestados num negócio milionário. David deixou a vida como boia fria no interior para trabalhar numa empresa da capital que acabou falindo. E eu sem dinheiro para pagar o Severino, o dono do barraco onde nós dormíamos, na favela, na Rua 5. E eu fui despejado do barraco. Eu não sabia o que fazer, eu vi um chão se abrir. Eu com a minha mochila, minha esposa grávida, de 7 para o 8º mês. E quando eu me dei conta, eu estava aqui, nessa calçada, na Presidente Wilson. Ela deitada aqui no papelão. Eu percebi que ela estava sentindo muitas dores da gravidez. E eu precisava, naquele momento, de R$12 para comprar um remédio para ela. E naquele momento eu tomei uma outra direção, uma ousadia, uma atitude. E eu mudei o meu rumo. Fui para o depósito de doce e lá comprei exatamente R$12 em paçoca, mariola, bala. E vim para cá, onde estava minha esposa. E aqui mesmo comecei a vender. Eu não sabia que tinha esse dom de encantar, de conquistar os meus clientes. Em menos de uma hora e meia, eu já tinha vendido todos aqueles doces. E transformei em R$24. Diferente, divertido e dinâmico. David DeCamelo rapidamente aumentou seu capital e se tornou o camelô mais respeitado do Brasil. Eu nunca estudei marketing, ganhei prêmio. Já ganhei prêmio em Nova York, ganhei prêmio no Japão. Eu ganhei o prêmio agora há pouco tempo, o The Biz Award, pela World Confederation of Business. Criada há 2 décadas, a banca do David reina numa das esquinas mais movimentadas do centro do Rio. Fatura cerca de R$1.000 por dia e a clientela aumenta em 30% quando tem promoção. No setor de engordagem, a venda começou a cair. Eu fiz uma pesquisa. E por que estava caindo 30%, 40%? Porque as pessoas, doce provoca o quê? Cárie. Então as pessoas estavam indo mais ao consultório dentário. Eles estavam comprando menos doce. Eu falei, não, eu tenho que fazer algo para proteger a saúde dos meus clientes. Aí eu fiz uma parceria com o consultório dentário e criei o cartão promoção, cartão de milha, cartão promoção Dente Limpo. E o cartão vinha com 32 unidades, que é arcária dentária. Então cada R$5 que você comprava, você ganhava um visto naquele cartão, num dentinho. Quando fechasse o cartão todo, ganhava uma limpeza de flu e tártaro. A banca do David suja, mas depois manda limpar. Hoje ele nem pode mais cuidar da banca pessoalmente, pois a agenda dele é concorrida. Está repleta de compromissos como prestar consultoria e ministrar palestras. O que eu aprendi na autodidata,
eu procuro levar isso para todo mundo. Eu faço muita palestra para o Sebrae, tanto nacional como internacional. Para o especialista na arte de encantar com experiências inovadoras, ousadia é a palavra-chave para conquistar o mundo dos negócios. Errou, levantou, sacudiu a poeira e procura outro caminho. Se aquele caminho não foi certo, procura outro. Mas nunca deixa de ousar. Sempre buscando o seu foco, o seu objetivo. Tenha atitude, seja perseverante, porque a vida só é dura para quem é mole. No contexto educacional, há ampla literatura de testes para identificação de necessidades especiais e diagnósticos em geral. Também a psicometria tem sido utilizada como uma ferramenta para a padronização de avaliação de desempenho e aprendizagem. Um exemplo é o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que trabalha com um sistema de correção derivado de um modelo estatístico conceitualmente fundamentado na psicometria, chamada de teoria da resposta ao item, que busca discriminar a aptidão de um indivíduo em relação à dificuldade de um item. Os 7 saberes não devem ser entendidos como um credo, ou seja, algo a ser aplicado nas escolas. São inspirações, modalidades que excitariam o educador a redefinir a sua posição na escola, na sua relação com os alunos, na sua relação com os currículos, na sua relação com as disciplinas, na sua relação com a avaliação. O primeiro saber diz respeito à ideia de erro. Por quê? Porque a ciência se acostumou a sempre afastar o erro das suas concepções. Tudo aquilo que era considerado como erro devia ser afastado. Nós precisamos integrar os erros nas concepções para que o conhecimento avance. Essa seria a essência do primeiro saber. O segundo saber diz respeito à ideia de conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? Nós aprendemos que o que nos foi legado foi a ideia de fragmentação. Quer dizer, quanto mais você fragmenta as disciplinas, melhor o conhecimento avança. Quanto mais você separa as ciências da natureza das ciências da cultura, melhor. Quer dizer, o conhecimento pertinente vai na contramão dessa ideia. É preciso não aniquilar a ideia da disciplina, mas rearticular a ideia da disciplina em outros contextos. Já há ciências hoje no mundo que o fazem de uma maneira muito interessante. A ecologia, por exemplo. A ecologia é uma ciência que junta áreas de conhecimento as mais variadas. Um ecólogo tem que ser simultaneamente um biólogo, um antropólogo, um filósofo, né? Então, a ideia do conhecimento pertinente seria uma ideia defendida contra a fragmentação. Esse é o segundo saber. O terceiro saber diz respeito à condição humana. Quem somos nós? Aprendemos que somos só culturais. Precisamos reaprender que somos também naturais, físicos, psíquicos, míticos, imaginários. Então, o terceiro saber diz respeito a esse reaprendizado da nossa própria condição, que está expressa superlativamente na ideia do sapiens demias. O quarto saber diz respeito à identidade terrena, a identidade da terra. O que é a terra? É a nossa terra pátria. Precisamos ensinar aos alunos que a terra
é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer custo. A ideia da identidade terrena está ligada à ideia da sustentabilidade. O que significa construir um planeta sustentável? Significa simplesmente, ou complexamente, construir um planeta que seja viável para as futuras gerações. Se nós não conseguirmos manter o planeta sustentável, o planeta certamente dará sinais de irritabilidade. Aliás, como já vem o fazendo. Né? Ensinar, portanto, a identidade da Terra, nossa terra pátria. A ciência cartesiana construiu a ideia de que tudo que é científico pertence ao reino da certeza. Em 1927, Werner Heisenberg construiu o seu famoso princípio da incerteza. Por isso ele foi agraciado com o prêmio Nobel, na época. E o que diz o princípio da incerteza? Que um determinado elemento atômico pode se comportar simultaneamente como onda e como partícula. Nós também, os humanos, somos ondas e partículas. Ou melhor dizendo, somos partículas e ondas. Somos partículas enquanto um ser individualizado e somos ondas como seres portadores de muitas multiplicidades. Então, temos que ensinar nas escolas a ideia da incerteza, que o conhecimento científico nunca é um produtor absoluto de certezas. Ele deve, ao contrário, ser crivado pela ideia da incerteza. A incerteza seria aquilo que comandaria o avanço do saber, o avanço da cultura, sem certezas. Seria incorporar essa ideia nos ensinos de química, física, história, geografia, línguas, filosofia, produzir que tudo aquilo que foi criado pelo homem é crivado pela ideia da incerteza. A compreensão deve ser o meio e o fim da comunicação humana. A comunicação humana deve ser voltada para a compreensão. Se nós olharmos para as nossas instituições de ensino médio, superior, nós vamos ver que o que as caracteriza é a incompreensão. Ou seja, disciplinas que brigam com as outras, departamentos que não se entendem com os outros, áreas de conhecimento que não falam com as outras. Então seria preciso introduzir o ensino da compreensão nas unidades de ensino em qualquer nível em que elas se exerçam. Poderíamos estender a ideia da compreensão dizendo que o planeta também precisa de mais compreensão. Hoje, olhando para o planeta Terra, nossa terra-pátria, a gente pode verificar que o que o caracteriza é a incompreensão. Incompreensão por todas as partes. Incompreensão políticas, incompreensões ideológicas, incompreensões econômicas. Finalmente, o sétimo, saber de respeito à ética do gênero humano. Ética, uma palavra bastante complexa. Né? O que é a ética? Poderíamos resumir dizendo que a ética significa apenas não desejar para os outros aquilo que você não deseja para você mesmo. Então, a ética do gênero humano, ela é chamada de antropoética. Antropo, homem. Né? Então, o ensino da antropoética precisava ser reintroduzido nas escolas. E essa antropoética, ela está ancorada em 3 elementos. O indivíduo, a sociedade e a espécie. Então, nós precisaríamos arranjar uma antropoética que resligasse indivíduo, sociedade e espécie e não os mantivesse separados como eles se encontram nos dias atuais. Acabou.